Opa, tudo bem? Eu tô começando esse podcast. Eu sei que eu falei que eu não ia começar mais podcast, mas é porque, tipo assim, eu entrei numa discussão de novo, porque uma amiga minha, ela tinha me enviado o contato de uma outra amiga, não, de um primo dela. E eu comecei uma discussão epistemológica a respeito do objeto, se ele existe independente do sujeito. Ela me mandou um vídeo de um cara falando sobre qualidades e meio que uma pré-existência de algo. E olha, eu falei assim sobre o vídeo. Bastante coerente o raciocínio dele. As coisas têm características universalmente aceitas. Tipo a dor, ela é universalmente aceita, mas experienciamos de formas diferentes mediante a sociocultura que estimula ou não se a dor é algo importante. Porém, se junta eu e um grupo de várias pessoas e dizemos que o amarelo é azul e outra pessoa vê vermelho, mas ainda assim podemos chamar mutuamente de amarelo. Dizer que entende o azul em si é um equívoco, ou seja, a coisa em si. Aí ela falou: a qualidade é uma mudança quantitativa na realidade a qual nós percebemos. É, eu, e essa perspectiva, falando quantitativamente, eu acho que é meio reducionista da realidade, né? É, tá. Aí eu falei, não tem como provar empiricamente que as cores que enxergamos é essencialmente a mesma, já que isso depende de fatores como a formação dos nervos ópticos, córtex visual e a forma que a sua retina transduz a cor, isto é, transforma um estímulo luminoso em um estímulo elétrico. Para ele saber se o azul em si, se o azul é em si, ele teria que ser Deus. E só o azul que ele percebe de um filtro fenomenológico. Aí tu vira reducionista, foi o que eu falei. Aí ela mandei uma print de uma outra conversa que a gente teve que eu falei, entendi. Bom, é um lance complicado, mas tipo, se considerarmos a mudança um caráter verossímil da realidade, aceita universalmente, então a única verdade que podemos atestar é que tudo muda exceto a mudança. De alguma forma tem que haver algo essencial para manter de pé todas as outras coisas. Aí eu falei, isso não significa afirmar que o azul existe independente de um observador, já que ele não é uma característica nem do objeto nem do sujeito. É quando um elétron muda de camada externa para uma mais interna e que surge o fóton sem massa. Aí eu disse um spin fracionário, mas eu acho que não é um. Mas pelo visto o que eu falei ali estava errado. Todas as partículas que geram forças, tipo fótons, gluons e partículas W e Z são bósons. É porque eu confundi com o elétron, que é um férmio de fato, e o quark também. E eu disse, e a partir do que a minha retina interage com o objeto, que a percepção de luz surge, não exclusivamente do objeto e não exclusivamente do sujeito, mas na relação semiótica de ambos. Aí eu disse, isso diz que por mais que o objeto possui características inerentes, eles não são independentes. Aí eu falei, acho que eu falei com a Morgana sobre um cerne que todo ser humano apreende e por isso somos parecidos, mas não totalmente iguais. Isso depende muito da cultura e da forma do ser humano se relacionar com o objeto. A essência é algo que partilhamos, mas ela não se auto-invalida. Isso não faz sentido. Objetividade é meramente um consenso entre subjetividades, uma interseção, que todos concordam, portanto é universal. Mas quantitativamente não é semelhante. A forma que tu experimenta algo e eu. Por que uns gostam de chocolate e outros não? O paladar é universalmente aceito, certo? Mas ele é experienciado da mesma forma objetiva? Não. Aí ela tinha colocado azul entre aspas sim, mas todos percebem a luz em uma certa frequência dessa forma, mesmo que
que seja um pouco diferente. Aí quando eu falei que objetividade é meramente um consenso entre subjetividades, ela disse: está negando a ciência? Você diminui o significado do consenso científico? É sempre esses argumentos de tipo, nossa, olha, você é um negacionista. Você não pode ter uma visão epistemológica diferente. Aí eu falei, sim, tem nome, é frequência de onda, referente ao espectro visível. Às vezes eu acho que você me acha burro. Aí, eu, aí ela falou, independente é chocolate. Mas só um palpite, eu tinha falado. Aí ela falou, você que se expressa assim. Aí eu falei, eu me lembro mais ou menos do físico que criou esse termo. Aí, De Broglie, tinha escrevido errado, eu tinha escrito errado e nem é ele, é o Hertz. Aí você está trabalhando com umas coisas específicas que são irrelevantes, tipo gostar ou não gostar. Aí ela me mandou um texto de Hegel que é assim. Quando se lida com o juízo apodíctico, onde, como na conclusão de julgamento, o sujeito perde a sua determinação na frente do predicado, se falou do duplo sentido da subjetividade que aí se originou, isto é, a subjetividade do conceito e também da exterioridade e a acidentalidade que de outra forma se opõe a ele. Então, também para a objetividade aparece o duplo sentido, o de estar de frente para o conceito independente, mas também o de ser o que existe em si e por si mesmo, já que, no primeiro sentido, o objeto se opõe para o eu igual eu, que no idealismo subjetivo é afirmado como a verdade absoluta, é onde o mundo múltiplo e em sua existência imediata aquele com o qual eu e ou conceito só está preso na luta infinita para dar a primeira certeza de si mesmo, através da negação deste outro, vazio em si mesmo, a verdade real de sua igualdade consigo mesmo. Em um sentido mais indeterminado, o objeto significa um objeto em geral para qualquer interesse e atividade do objeto. No sentido oposto, no entanto, o objeto significa o que existe em si mesmo e por si mesmo, que é sem limitação e sem oposição. Os princípios racionais das obras-primas perfeitas, etc. Por isso que se chama objetivos, porque eles estão livres de todos os acidentes e acima dela. Mesmo quando princípios racionais, teóricos ou morais pertencem apenas ao domínio subjetivo, à consciência. Porém, o que existente em si é chamado de objetivo. O conhecimento da verdade é posto em conhecer o objeto como livre como objeto da adição de uma reflexão subjetiva e agindo retamente consistente justamente em cumprir as leis objetivas que não têm origem subjetiva nem admite qualquer arbítrio nem qualquer forma de comportamento que altere sua necessidade. Aqui embaixo está a ciência da lógica 2. Aí eu falei, mas na real, ele só descobriu a natureza ondulatória do elétron, no caso do Louis de Broglie. Aí eu falei, então você não gosta de filosofia da mente, tá? Agora tem umas partes irrelevantes. Aí ela falou, adoro estudar o que constitui a estrutura da mente, não de fenomenologia. É tipo uma pessoa tão burra que dá dor em qualquer intelectual. Acho foda, mas não é minha praia, apesar de eu estar lendo de forma diferente, tá? Cara, toda vez que tu argumentar a favor da objetividade pura e de um número essencial, é algo que tu não prova de verdade. Tu pode usar toda a lógica do mundo que não funciona. A lógica não serve para explicar totalmente a realidade. Aí eu falei, é bonito no texto. Aí
Mas ela falou, eu não sou fisicalista vulgar, tô mais pra realista ontológico. E basicamente, quando eu falei essas palavrinhas mágicas, veio dois áudios um de 2 minutos e quase 40 segundos e outro de 2 minutos e 3 segundos. Basicamente é com aquele tom passivo-agressivo de tipo, aquele tom pedante de quem escreveu o texto, na verdade, foi o Hegel. Eu vou entender que a sua mal interpretação e a forma como você é burro e ignorante, não disse isso, mas foi com esse tom. Aí basicamente ela começou a falar que eu me preocupo com coisas irrelevantes. É tipo você explicar, um mais um dá dois. Aí a pessoa fala, isso é irrelevante. Tá, mas serve pra alguma coisa, né? Eu tô tentando explicar o beabá e a pessoa não tá entendendo. Aí eu comentei assim, eu reconheço a objetividade como algo real, eu não nego ela em si. Ela só não é autossuficiente. O ponto de síntese entre as duas é uma boa. Eu só estou dizendo, não sou, não sou idealista e nem materialista. Não aceito nem a subjetividade pura e nem a objetividade pura. Mas se o sujeito for meramente um objeto, então tudo é objetivo. Só que é estranho que uma verdade às vezes não é válida para todos. A mudança é uma verdade em si mesma. Tá bom. Tu. Aí eu escrevi. Tá bom. Tu não gosta de abstrair, entendi. Mas realmente foda-se a cor. É só me provar que ela existe sem você. Tu morre e ainda vai ser consciente para provar que algo existe. Aí ela mandou: quem sobrevive assim? Negar que as coisas existem além de nós gera consequências. Eu ainda eu acredito nisso faz uns 2 anos e ainda não percebi a consequência. Será que eu vou perceber quando eu morrer? É apagar a historicidade de um objeto. De um objeto, não é de todos os objetos, é de um, tá bom. Aí eu falei, é tipo, literalmente um elétron dentro do átomo mudou de camada mais externa para uma mais interna. Isso gerou um bóson mensageiro. Mas ele não existe por si mesmo, só na relação com o sujeito. Não, não tem prova lógica apodíctica contra isso. Pode ser Hegel ou Kant, Marx, só hipóteses. É tipo aquela pessoa academicista. Ai, tal filósofo é melhor que o outro. Mas caralho, é tipo, eu não tô falando de segundo o que eu acho, segundo o filósofo tal. Eu tô falando eu, o que eu logicamente acredito. Aí ela falou: habitamos em um objeto, corpo. Somos a projeção do cérebro, uma ferramenta evolutiva eficiente. Aí colocou entre parênteses mente. Mas explicar a consciência a partir de neurociência é difícil, se não impossível. Um modelo de estrutura que analisa o fenômeno. Aceitar essa subjetividade excessiva é necessariamente negar a realidade. Eu sei que existe, mas não posso ver em si. Fenômeno númeno. É aceitar essa subjetividade excessiva. Em nenhum momento eu falei que eu aceito a subjetividade excessiva ou a objetividade excessiva. Eu falei que eu não nego nenhum dos dois, mas eu não aceito como um sendo prioritário em detrimento de outro. Isso existe, tem efeito material, obviamente. Nunca poderemos alcançar a coisa em si, realismo ontológico. Aí eu falei, é que coisa em si não existe. Não alcançável, ela disse. O mundo existe, mas somos incapazes de percebê-lo completamente, pois nossos sentidos são limitados, mas posso extrair o fenômeno do objeto, entendê-lo como ele age no mundo. Beleza. Tem pontos. Vamos lá. Acima de 20 mil Hz, um som ou tal, ele tem tal frequência e
e o seu aparato cognitivo sensorial ele experiencia dados da realidade. Mas existe coisas além do seu sentido. Isso seria o número. Mas como que a gente sabe disso? A gente só sabe a partir de ferramentas tecnológicas que a gente criou para conseguir, de alguma forma, perceber esse fenômeno. Se ele está além da nossa compreensão, ele não existe para nós. Então, ele é irrelevante. Se ele não consegue provar sua própria existência. Aí eu tive que escrever um puta texto tentando ao máximo detalhar epistemologicamente o que eu tô pensando. Eu escrevi assim, ó. Vamos lá. Vamos pegar um objeto, um quadrado, cubo, um dos sólidos de Platão. Aí eu descrevi ele: 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Ele possui altura, largura, profundidade e tempo, 4 dimensões. Sabemos que quem é o pai da geometria é o grego Euclides. A entropia age sobre ele estados moleculares internos. Não há como separar espaço e tempo. O tempo, com os seus vetores e ação do tempo, eu coloquei entre parênteses entropia ou devir, fecha parênteses. O universo e o pensamento não podem, em alguma instância, serem dissociados do espaço e do tempo. Todo sujeito que se desloca no espaço e no tempo. Tem ação e reação ou dialética. Estamos analisando o objeto a partir de quais meios? Olhos, bocas, ouvidos, toques e cheiro. Órgãos sensoriais que fundamentam a pré-existência sensorial. Antes que o sujeito o perceba, podemos pressupor o espaço sem o tempo. Eu coloquei um ponto de interrogação. Aí depois eu falei sim, com a geometria plana, no caso do Euclides. Podemos pressupor um tempo sem o espaço? Pode, mas quando você faz isso, está apenas pensando. Então você está ignorando que antes de você existir, tu não sabia que a existência possuía qualidades. Eu coloquei entre parênteses formas, fecha parênteses, e quantidades, abre parênteses, tamanhos e fecha parênteses. Eu não estou conseguindo falar. A propriedade geométrica pela qual a sua lente euclidiana apreende os vetores espaciais é dotada de uma qualidade lapidada pela evolução darwiniana. Mas isso só se torna empírico no momento em que tu provar. E como tu faz isso? Existindo e raciocinando. No momento que você não possui mais cérebro para provar o real, o que acontece com você subjetivamente? O seu ego não existe, logo, para a sua existência, nada existe. Quer dizer, inexistência no caso, né? Não tem mais existência. Isso é uma prova de que as coisas não podem existir por elas mesmas? Eu coloquei um ponto de interrogação. Aí eu escrevi não. Porém, não há uma prova do contrário. É tipo a questão, Deus existe? Você não pode nem provar que sim para os outros e nem provar que não. Aí eu falei, o juízo de existência que você atribui à interioridade ou exterioridade se constitui em situar algo no espaço e no tempo. Mas existe algo entre esse espaço e entre esse tempo, que o sujeito objeto faz. Eu coloquei um tracinho no sujeito objeto, porque eles não são indissociáveis. Eles são intercambiáveis, no caso, né? Se eu fosse absolutamente sujeito, eu não poderia analisar minhas percepções e memórias como se fossem objetos. E se o objeto fosse absolutamente um objeto, se isolando de qualquer entidade, ele é totalmente irrelevante se ele não existe para um sujeito. Não teria como ter um conjunto de fenômenos que atravessam meu cérebro-mente. Você conseguiu categorizar espaço e tempo. E se você cruza ele, existe algo nele que não eles neles mesmos. A existência é o laço das duas coisas. Você resumiu as estruturas da percepção.
O mundo de Kant é um mundo ficcional. Ele corresponde à estrutura da realidade, mas ele não é a realidade. Aí eu dei um exemplo. Uma célula é muito pequena para sentir qualquer coisa, mas quando se une várias, elas conseguem sentir. Mas de tudo que compõe uma célula, nenhuma parte dela está viva. As proteínas agem quimicamente a outras coisas que iniciam outras reações em uma cadeia. Essa separação de sujeito e objeto é fundamentalmente irrelevante para a verdadeira filosofia. Por isso eu gosto do Advaita Vedanta, a filosofia não dual. Eu não tenho o poder de alterar os fenômenos e qualquer outra pessoa que estivesse comigo perceberia o fenômeno da mesma forma. Isso pressupõe que as criaturas não existem, apenas são universalmente válidas. Se eu preciso raciocinar para articular espaço-tempo, logo não é mais um fenômeno e a existência de Logo não é mais um fenômeno, e a existência de outro seria um raciocínio lógico. A intuição, como Kant chama a sensação, é determinada a priori pelas formas da sensibilidade que são o espaço e o tempo. Eu tentei. Se eu não conseguir fazer você entender, eu definitivamente desisto. Só que eu mandei outros comentários. Eu falei, número, coisa em si, objetividade pura. Fenômeno, aquilo que surge para a consciência. Eu posso dizer que eu sou meramente um sujeito? Posso conhecer a mim mesmo só como sujeito cognoscente? Para isso, eu precisaria eliminar a minha existência no espaço e no tempo e me considerar somente como um receptor de sinais que não, que não está em parte alguma. Se você diz, a realidade não é isso aqui, e existe um homem perfeito no mundo das ideias, então é porque existe uma semelhança entre o homem que existe aqui e o homem que existe no mundo das ideias. Essa semelhança não é nenhum e nem o outro, mas entre esse homem e essa semelhança também tem que haver uma outra coisa. Ou seja, você está multiplicando indefinidamente todas essas coisas. Se a coisa é independente de um sujeito conhecer, mas por que aquilo que eu conheço tem que ser excluído da estrutura base dela? Cada vez que ela me envia uma informação, ela trata de não corresponder a essa mesma informação que ela me enviou, se tipo eu enxergo a estrutura de um objeto e a forma que eu enxergo não é válida. Então, a informação que esse objeto me manda, ele trata de não corresponder estruturalmente essa mesma coisa, esse mesmo estímulo informacional que ele me mandou. Aí eu falei, existe casualidade, causa e efeito, não deste modo, mas assumiremos assim. Isso forma um tecido de relações, e essa coisa em si seria algo que estaria totalmente fora desse tecido de relações. Se esse algo não pode transmitir a ninguém informações a respeito da sua própria existência, então ela não pode existir. Evidentemente, o sujeito seria aquele que apenas fosse receptor e recebesse estímulos sem jamais emitir eles para si próprio. Então, ele teria que ser informado de tudo sem nada saber de si próprio, e o objeto seria apenas um emissor sem jamais receber informações nenhumas. Isto é duas formas de inexistência. Sem um aí eu escrevi, se um pósitron interage com um elétron, ele libera dois fótons com radiação gama. Sei lá, não lembro se é dois fótons com radiação gama ou um fóton com duas radiações gamas. Ele já interagiu com outro emissor e ele recebeu a energia. Ou seja, se eles interagiram um com o outro, ambos são emissor e receptor, que se transformaram mutuamente em uma outra coisa. Aí ela escreveu, novamente me tratando como um fisicalista vulgar.
Nunca neguei sujeito a objeto. Já te falei sobre as coisas existirem, mas o ser humano capta ela e gera uma estrutura para explicar ela. Não, para explicá-la. É engraçado que não consegue colocar um tracinho entre essas palavras que tem. Que não é a coisa em si, mas a forma como o ser humano processa as informações captadas pelo intelecto passivo. Colocou entre aspas, não entre parênteses, Aristóteles. Como eu poderia negar a relação sujeito-objeto se as minhas raízes são hegelianas e Hegel justamente que é acabar com essa dicotomia. Marx é um dos primeiros materialistas a reconhecer as limitações do sujeito em perceber a realidade, por isso o realismo idealista. Você está repetindo coisas que já expliquei, está supondo coisas que meus filósofos base nunca negaram e trataram como um materialismo e tratando como um materialismo mecanicista simplório. Aí escreveu: eu não neguei a relação sujeito-objeto. Já até expliquei o papel do sujeito, estou descrevendo o papel da ciência através dos universais. E tu está querendo uma descrição das especificidades da subjetividade de cada sujeito, sendo que a ciência trabalha com o que é real, entre aspas, através de um processo de vir a ser constante dos objetos. O conhecer é um movimento constante do sujeito que se encontra com uma realidade lógica e não explicada, por isso é um ato constante para entender, por parte do sujeito, coisa que se modifica a todo momento. Aí ela escreveu: quem fez isso? Eu disse sobre a ciência trabalhar com particularidades universais e você está dizendo sobre subjetividades de cada sujeito? Aí ela escreveu: você está pondo palavras na minha boca que não foram ditas. Como eu poderia excluir o sujeito se é justamente a relação dialética entre o sujeito e o objeto que gera o conhecimento? Você está confundindo a fenomenologia com a ciência geral, conhecimento científico de qualquer área. Acho que a nossa confusão é de um erro de objetivo epistemológico. Aí eu escrevi: bom, toda essa discussão kantiana da realidade, da forma que percebemos e como ela é uma discussão epistemológica. Aí eu falei: sinceramente, eu acho que isso que você faz de se denominar como realista, sei lá o que, é bobagem. Nós não devíamos estar preocupados em nos encaixar em algum termo filosófico. Isso me causa claustrofobia. Claustrofobia. Eu não me importo com que termo filosófico você se identifica. Só me fala a sua posição filosófica sem ficar pedante. Aí eu falei: eu quero que se foda o que um filósofo pensa. Eu quero entender o que eu penso. Aí ela falou: eu não sou filósofo e nem nada. Não tenho capacidade de gerar uma teoria real a partir do nada. Nem é assim que funciona. Eu escolho as teorias de filósofos que me representam. Admitir meu tipo de realismo é literalmente descrever o que sou. É literalmente descrever o que você é. É só uma classificação, não uma caverna. Ela continua escrevendo: mas você e eu não somos ninguém, não sabemos de quase nada. Se basear em perspectivas de filósofos é o mais próximo do real que você pode chegar. Não só achar que sabe mais do que pós-doutores é se iludir que sabe, não que não possa discordar. Caralho, bicho, olha isso! Tá, veio com essa arrogância e pedância de novo, de nossa, olha como os filósofos são superiores, os pós-doutores. Essa perspectiva academicista de tipo, só quem se formou pode ser filósofo, só eles estão certos e nós estamos errados. Parece até alguns crentes de tipo, nossa, nós somos imensamente inferiores, somos pecadores e nunca podemos mudar isso. Tá, continuando. Aí eu falei: o foda é que
é que tu caiu nessa perspectiva academicista que para ser filósofo precisa fazer faculdade, como se Sócrates, Platão e Aristóteles tivessem precisado de alguma academia, sendo que eles que formaram a academia, né? Eu não disse que eu sabia mais do que um pós-doc, mas ninguém que se forma em alguma faculdade de filosofia se torna um filósofo ou revoluciona a filosofia. O ímpeto de ser filósofo não está contido no predicado em volta dele. Filosofia é autonomia no pensamento. Se tu só usa outros filósofos para fundamentar teu pensamento, tu não está pensando por si mesma. Aí eu falei, não é como se eu precisasse ser um físico quântico para debater física clássica, newtoniana. Aí ela falou, eu acredito que possamos filosofar, mas também acredito que ser filósofo é gerar conteúdo filosófico novo ao mundo. Sim, não se tornam filósofos pelo currículo, não discordei. Eu sintetizo e escolho ideias, mas não sou tolo de achar que meu conhecimento simplório contém alguma verdade efetiva para meu ser. Ou seja, se você não tem conhecimento efetivo para o seu ser, então você não existe. É isso, você não consegue fundamentar sua própria existência. Não sei te explicar isso, mas você não é um Deus. Você não disse. Porque estudou 5 linhas de um texto, reconhecer a própria ignorância é uma parte fundamental. Aí escreveu, não precisa mais utilizar ideias deles ou você gera suas próprias teorias. Eu gosto de misturar e me adaptar às ideias de diferentes filósofos, mas reconheço que não sou capaz nesse momento de gerar um conteúdo totalmente novo. É porque é impossível, isso é logicamente, efetivamente impossível você gerar um conteúdo que a priori ele se autofundamenta. A filosofia não nasceu nova. Aí eu mandei pra minha amiga, que é prima dele, e pedi pra ela comentar sobre. Aí ela falou, pelo que eu entendi, vocês não discordam. Tipo, o seu ponto é que a ciência não é objetiva. Ela perguntou, porque ela pode mudar. A gente já teve a conversa sobre a perspectiva não dual sobre materialismo e idealismo, mas o que o David está dizendo é que... Eita, disse o nome dele. É que as coisas funcionam com um método científico, mas com a gente não possa alcançar a verdade. Se tu pular num vulcão, tu morre, mas entendo o seu ponto. Eu já volto pra gente conversar, tá? Aí eu falei, não é esse é o meu ponto. Eu tenho uma visão epistemológica da realidade empírica que implica que não há uma verdade puramente objetiva que independe de qualquer sujeito. A objetividade existe de fato, na ciência principalmente, mas meramente como uma interseção entre subjetividades, tipo semelhanças geradas por uma mesma estrutura de perspectiva. Aí ela falou, tá, tipo, se todos os seres humanos morressem, o conceito de pedra não faria sentido. Tipo isso? Tipo, não existe pedras, existe que algo que se comunica com os seres humanos que a gente entende como uma pedra. É isso? Eu posso estar sendo muito burra aqui, de novo. Aí eu falei, ele simplesmente não existiria por não ter um receptor para emitir sua existência. Isso como lógica empírica. Aí eu falei, não existe sujeito sem objeto, porque tipo, o objeto fundamenta a existência do sujeito e dá um corpo e um meio instrumental dele se expressar. E o objeto não existe sem o sujeito que fundamenta sua existência. Nenhum é autossuficiente, é um processo dialético puro e simples. Somos a matéria observando a matéria de outro ponto de vista, resultante da causalidade. Aí ela falou, parece plausível para mim, e o lance dele é que existe algo sem a consciência humana, né? Aí eu escrevi, aparentemente sim, mas eu compreendo ele, é muito difícil conceber uma co-originalidade. Ou seja, que ambas as coisas se geram mutuamente.
Ela disse: pior que eu não faço ideia de como prosseguiria. As duas coisas parecem possíveis para mim, como se faltasse um pedaço de algo para eu ter uma absoluta certeza de algo. Aí eu falei: tipo unir gravidade com física quântica. Bom, eu discordo de algo em si, uma pré-existência número kantiano, por pura e simples lógica de não haver meios de comprovar. É quase como uma dúvida, quase como uma dúvida hiperbólica, né? Eu preciso da empiricidade do fato, não quero acreditar nele por, pura e simplesmente por acreditar. Faz sentido. Foi o Platão que não conseguiu provar que não estava num sonho, né? Eu escrevi: é difícil conceber que não houve uma pré-existência porque, segundo ele, isso significa ignorar a antecedência, acho. Que ele falou da historicidade do objeto. Nesse comentário sobre Platão eu escrevi: pior que eu só li A República do Platão, não lembro disso aí não. Mas quem diz sobre isso é o Descartes. Com a sua dúvida hiperbólica, se eu duvido de tudo como se fosse um sonho, onde dentro do sonho eu não duvido da realidade. Cogito ergo sum, penso logo sou, que foi traduzido de forma errada, penso logo existo. Tá. Eu falei, aí eu falei que eu gosto de debater a filosofia e tal. Aí, é, hum, Aí eu falei que ele tá na pira de que não somos nada na filosofia, parece crente falando que Deus é superior e nós somos coitados inferiores. Só que só que para ele só que para ele é politeísta e os deuses são os filósofos. Só eles podem chegar na verdade. Eu disse sobre a ótica academicista que tá. Já falei. Aí ele me disse que não gosta tanto da fenomenologia, mas ele diz que curte filosofia da mente e epistemologia. E filosofia implica claramente em filosofia da mente.